Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o cara mais elegante do violinoverso, João Quentaro. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente com você, né, Jean? Isso. Cara, sabe que desde quando eu tive a primeira vez eu falei, velho, meta de vida, quando eu crescer, eu quero ser tão elegante quanto esse cara. Que isso. E pra quem não teve o prazer de te conhecer ainda, quais são as suas atividades musicais nesse momento? Bom, hoje eu atuo como músico, né? Eu toco bastante em eventos, né? Mas minha ocupação principal, digamos assim, hoje eu sou músico na CCB, né? Na Congregação Cristã no Brasil. Meu ministério é esse lá, eu toco violino lá, dou aulas na congregação e dou aulas hoje particulares também, para quem quer. O meu propósito, né, como eu sempre digo, é ensinar a louvar a Deus de uma melhor forma com o violino. Que maravilhoso, eu não sabia que você dava aula. É. E que privilégio o pessoal que tá na escolinha fazendo aula com você, né? Eu gosto muito, né, do ensino da congregação, né? Desde pequeno comecei aprendendo lá, nasci em berço cristão, né? Dentro da congregação. Então, eu tento sempre passar o que eu tive de ensino fora e o que eu tive de ensino dentro da congregação também para dentro da igreja. Quando você iniciou, você teve que fazer tipo bona em todas as claves? Sim. Eu sou novo, né? Tenho 21 anos. Ah, você é 21? 21 anos. Mas eu peguei o Bona Verde, né? Peguei o Bona Verde. O Bona Verde, ele é depois ou antes do Bona Branco? Depois do Bona Branco. Ah, eu peguei o Bona Branco. É. E qual a diferença dos dois? Cara, assim, a forma de explicação das coisas. Porque a teoria nunca muda, né? Mas as coisas foram sendo mais enxugadas, né, digamos assim, para tornar tudo mais dinâmico, né? Mas foi muito bom esse aprendizado. Que maravilhoso. Lembrando que temos episódios como esse toda segunda, quarta e sexta às 10h43 da manhã, exceto quando não tem. Se você quiser ter acesso antecipado, você pode considerar ser membro do canal. Cara, Bona Verde e Bona Branco, hoje qual é o usado mais? Hoje a gente usa o MSA, Método Simplificado de Aprendizagem. Ah, maravilhoso. Né? A gente passou por algumas fases, né? O Bona Branco, o Bona Verde, aí teve o MTS, Método de Teoria e Solfejo, que era o azul. Esse eu cheguei a conhecer. E agora a gente está no MSA. Qual que é a diferença, né? A gente teve como é uma coisa foi se tornando muito dinâmica, algumas coisas foram enxugadas, até mesmo tiradas, né? Coisas que a gente não utilizava, né, para o nosso aprendizado. E outras foram implementadas, né? Porque, assim, o ensino ele sempre tende a ter mais coisas, né, para você passar. Com o passar do tempo, os alunos mesmo ficam mais exigentes, o que é muito bom. Então a gente tá evoluindo aí, né, a cada ano e é muito bom isso. Mas o doido é que o que eu sinto de corrente de ensino, e às vezes, de vez em quando o pessoal da CCB fica chateado comigo. Não sei se você já viu as coisas que eu falo aqui nesse podcast. Meu Deus. Eu tenho muitos alunos que são da CCB. Eu tive algumas das minhas primeiras aulas na congregação. Minha avó era da congregação enquanto viva, foi porteira da Comum da Granja Viana, aqui em Cotia. Certo. E eu nunca fui membro, de fato, da congregação. Isso eu sempre deixo muito claro. Então eu comecei violino no projeto social, só que no projeto social era direto na prática. E minha avó achava que era bom eu saber alguma coisa de teoria musical. Então, para dar um reforço, eu ia nas escolinhas lá também. Legal. Na escolinha, né, segunda-feira de noite, onde o irmão Pimenta, eu gostaria muito de saber de onde será que ele está hoje em dia, me ensinou a ler. E foi muito legal porque o jeito como ele me ensinou a ler, parte do jeito que ele me ensinou a ler, é o mesmo jeito que eu ensino até hoje. Que é o dos dedos, mi, sol, si, ré, fá, fá, do, mi, etc. Legal. Eu aprendi lá. E assim, você vê que independente de gostar ou não, ser bom ou não, sempre você pode levar aprendizados para melhorar, inclusive. E uma das críticas que de vez em quando eu faço aqui é justamente
essa cadeia longa de 1 ano, 2 anos, fazendo só teoria pra depois ficar um violino. O que, falando do ensino moderno do violino, e aí não sou só eu que tô falando, é basicamente todos os professores do mundo, não faz o menor sentido. E aí eu vejo que tá encurtando, tá sendo mais rápido as pessoas pegarem o instrumento. Em alguns lugares, né? Não em todos. Sim. Esse dinamismo, ele tem que existir, né? Na verdade. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu peguei em 1 ano, tá? Eu fiz toda a teoria em 1 ano. Graças a Deus tive essa dádiva, né? Que já é rápido. É uma coisa rápida. Tem gente que começa na teoria, fica 1, 2 anos, nunca chega a pegar no instrumento e acaba desistindo. É verdade. E demorei 3 anos para começar a tocar nos ensaios, né? Os ensaios é onde todo mundo pode tocar. Todo mundo que tem algum nível para tocar os hinos. Sim, porque é assim, você começa no GEM, né? Hoje a gente chama de GEM, Grupo de Estudo Musical. Então, você começa aprendendo no GEM, pega ali uma base teórica, e a partir dessa base teórica você já pode pegar o instrumento, né? Então, a partir do momento, a gente tem lá o que a gente chama de programa mínimo, né? Você tem que fazer aquele mínimo para começar a tocar no ensaio, para começar a tocar nos cultos à noite, para você ser oficializado como músico no SCB. Então, eu acho isso muito interessante, né? Essa questão do programa mínimo, porque ela valida mesmo, né, o que você aprendeu, e se você não aprendeu nada, infelizmente... Não vai dar ainda. Né? Não vai dar ainda. Mas qual que era a pergunta que você tinha feito mesmo? É que hoje em dia está mais rápido, aparentemente, né? Sim, com certeza. É a atualidade, né? Hoje as coisas estão muito rápidas. Qualquer coisa que seja 1 ano já, né? Para as pessoas já ficam meio ansiosas. Eu mesmo sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu posso falar que eu gosto de aprender rápido. Acho que todo mundo gosta de aprender rápido. Sim. E a questão, eu acho, nem é... Claro que tem isso do 1 ano, isso desanima muita gente. 1 ano. Sim. Mas tem uma outra questão que, pra mim, acho que pega mais ainda, é que você estar aprendendo teoria não significa nada que você está aprendendo instrumento. Você continua no zero no instrumento. Sim. Então você não tem assim... Por exemplo, eu quero aprender violino. Esse é o meu sonho. Vi o João Quintaro tocando na igreja. Nossa, que moço bonito, tocando violino e tal. Eu quero tocar igual ele. Aí entro lá... Nada lá ou em outro lugar, porque não é, eu tô falando da CCB porque o assunto virou isso, mas em outras denominações, em outras escolas, às vezes acontece assim também. Tipo, aula 1, nada de violino, aula 2, nada de violino. Aula 54 ainda tá dentro de 1 ano, nada de violino. Sim. Então, assim, até pra eu chegar no João Quintaro, que foi o que eu vi tocando, eu não dei nem o primeiro passo ainda. Violinisticamente falando, claro que a teoria vai ajudar em algumas coisas, mas violinisticamente eu não dei nenhum passo. E aí eu quero só fazer mencionar uma menção de honra a Joelma, que é uma aluna nossa, que ela é da congregação, e ela me deu uma bronca. Ela falou: Jean, as críticas que você está fazendo não fazem mais muito sentido hoje, porque você está falando de uma realidade de tempos atrás. O que acontece já existe, você falou, né, o programa mínimo, e tem lá no site da congregação, eu acessei esses dias o site da congregação para ver o que eles pedem e tal, curiosidade. O que acontece tá lá, já mudou. Só que até as pessoas usarem isso na igreja demora muito, porque a pessoa aprendeu de um determinado jeito. Sim, e aí ela quer ensinar desse mesmo jeito, enfim, e demora algumas gerações, até chegar o Quintaro, os alunos do Quintaro. Sim. É uma coisa, assim, tem muito a ver com épocas também, né? Fases. Então a gente tem instrutores lá muito antigos, né? No melhor e no pior dos aspectos. E músicos muito antigos também. Como a gente teve a passagem do Inário 4 pro Inário 5, né? Muitos preferem até hoje, e eu vejo vários comentários na internet mesmo, às vezes até vídeos, pessoas que fazem vídeos, dizendo que o Inário 4 é melhor, o Inário 4... O Inário 4 tem seu valor, né? A gente não jogou fora o Inário 4 e, nossa, tá no fundo da gaveta. Não. As coisas, elas têm que ter uma evolução, né? Ano após ano, década após década, como a gente não ensina como a gente ensinava em 1800,
Uhum. A gente não ensina como a gente ensinava em 2023. Porque você vai percebendo o que funciona, o que não funciona, e vai fazendo ajustes. Exatamente. Então... Ou que, não, o que é que não funciona, porque sempre vai ter, eu tenho que, assim, eu que tô falando, não é o João, tá? Eu que tô falando, não é o João. É que sempre vai ter o cara, não, mas a congregação formou os melhores músicos. Sim, é verdade, ninguém tá falando que não. Uhum. Não, então... Mas assim, e muito disso, de ter formado grande parte dos grandes violinistas brasileiros, em algum momento ou foram da congregação ou são da congregação até hoje. Apesar de terem ido buscar conhecimento fora, não sei o que, mas começaram lá, não dá pra tirar isso. Começaram lá e lá que tiveram o primeiro contato. Sim. Mas muito disso não vem necessariamente por conta da qualidade do ensino. Vem por conta da quantidade. Sim. Você tem assim, você não tem 100 Cláudio Cruz, entendeu? Você não tem 100 Davi Gratton. Exatamente. É assim, muita gente tem essa mentalidade de que o ensino precisa ser de um jeito, né? Do jeito que sempre foi. Do jeito que sempre foi, né? Mas esse é o pensamento mais raso possível, né? Então, você se colocar no lugar do aluno sempre vai ser muito bom, né? Você como professor também entende o que eu tô falando. Então, essa questão da ansiedade, praticar mais o instrumento, praticar mais a teoria, trazer a teoria para dentro do ensino do instrumento também é muito importante pela questão da dedicação do aluno mesmo, a questão da facilidade com que o aluno vai ter para pegar as coisas do instrumento também. Então, é muito bom ter essa vivência dentro e fora da igreja. Maravilhoso. Falando em dentro e fora da igreja, uma coisa que eu comentei assim que a gente entrou na sala aqui foi que eu te vi lá, eu te conheci na Oliver. Na verdade, eu te conheci um pouco antes de ir na Oliver. Então, o que foi aquilo que aconteceu na Oliver aquele dia exatamente? Foi o daycare, né? A gente promoveu um dia de ajuste. Ok, Siri, obrigado. Foi um dia de ajuste na Oliver Strings, que é uma loja aqui em São Paulo. A Oliver Strings é uma loja que vende, né, instrumentos de cordas friccionadas. Não é patrocinado esse episódio, mas poderia ser. Então, eles são meus patrocinadores, né? A gente é parceiro. E aquele dia, a gente promoveu um daycare, né? Que, traduzindo, né, um dia de cuidados com o seu instrumento. Um dia de princesa, mas é pro violino. Exatamente. Então, quem me conhecia tinha um desconto. Você levava o seu instrumento lá e eles faziam todos os ajustes, né? Ajuste na alma, no cavalete, às vezes colocava alguma corda nova também. Um cuidado mesmo que a gente deve ter com o nosso instrumento sempre, mas alguns não tinham essa ideia. E através de mim, né, da minha palavra, digamos assim, entenderam que precisam dos ajustes e levaram seus instrumentos para lá. E aí, eu te conheci... alguém da Oliver me falou que você estava lá, e aí, que você estaria lá, e aí eu fui pesquisar, aí vi um perfil assim, um monte de seguidor. Aí eu fiquei assim, caramba, como assim? Até então eu não lembro de ter passado na minha timeline ou alguma coisa assim. Sim. Aí eu fiquei assim, nossa, que interessante. Como o mundo é grande e como às vezes a gente cai na armadilha de achar que conhece todo mundo. Né? Nossa, direto. Você vê assim, pô, um violinista que toca super bem e que eu até então não tinha tido o prazer de ver. Eu falei, caramba, que coisa. E aí, te vi lá na Oliver, vi você tocando pessoalmente. Falei, cara, o menino toca muito bem. E ao mesmo tempo, obviamente, a gente que é músico, vive de música, tem um olhar treinado. Eu falei, beleza, ele toca muito bem. Ele era congregação, muito provavelmente ele começou na congregação. Mas eu não acredito que seja só isso. Não tem como. Não que não tem como, até tem, mas Sim. é raro. Sim. E aí eu quero saber, qual é o seu background musical fora da congregação? Tá, vamos lá. Eu vou começar do começo, Ok. tá? Vou falar muito de Deus e de coisas sobrenaturais Fique à aqui. vontade. Eu comecei a estudar música na congregação com 6 anos de idade. Então, como eu te disse, a teoria foi muito rápida pra mim. Eu tinha uma facilidade, mas não tinha a instrução, né? Eu já ouvia, né, música com meu pai toca sax barítono. Só meu pai toca em casa até hoje. Minha irmã mais nova aprende órgão, mas enfim, tá, E ele toca tá na no igreja começo. também. Isso. Legal.
Ele já é músico velho, já. Você já tinha uma vivência de escutar música em casa o tempo todo? Já. Meu pai sempre tocava em casa, né? Eu sempre acompanhava ele nos cultos, né? Sentava ali do ladinho dele. Cara, mas é o pai dos metais e você foi pras cordas? Meu pai lá nas madeiras, né? O sax. O sax é madeiras? Sax é madeiras. Sério? Sério. Eu não sabia. Ok, vivendo e Sax é aprendendo. das madeiras. Então, eu sempre tive essa vivência, né? Meus tios tocam, todos tocam, meus primos também tocam. E eu sempre fui curioso. Digamos, né? Eu posso falar aqui sem modéstia, né? A curiosidade sempre foi uma coisa que me tirou fora da caixa, né? Me colocou fora da caixa em outros âmbitos. Então, com 6 anos eu comecei a aprender, com 7 eu queria aprender todos os instrumentos. Eu queria trazer o trombone de vara para a igreja, né? Daquele tempo era só o trombone, e até hoje é só o trombone. Mas eu queria aprender violoncelo, queria aprender clarinete, queria aprender tudo até que eu vi o violino, né? Me apaixonei pelo instrumento. Só que... E foi na igreja mesmo que você viu o violino? Na igreja mesmo, Ok. mesmo. Então, eu sempre estava no meio dos músicos, né? No meio ali da orquestra. Então, minha avó, né? Com um carinho de vó, né? Foi lá, comprou um violino meio. Inclusive, eu mostrei esse violino essa semana no meu Instagram. Tá todo pelado lá, sem nenhuma peça. Eu fui doando as peças. Parcelou lá em 200 vezes, né? Eu acho que era, sei lá, R$600, sei lá. Há 16 anos, 15 anos. mais ou menos. Rapaz. Então, comecei a aprender com esse instrumento, só que eu não dava muito valor. Ah, você já começou com um instrumento de tamanho adequado para sua idade. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Graças a Deus eu tive... Os meus professores, eles também tiveram... Os meus instrutores, né? A gente fala instrutor lá. Tiveram uma vivência também fora da congregação, enfim... Tiveram esses estudos mais aprofundados, digamos assim. Então... Comecei com esse violino. Só que eu não estudava muito, né? Aquela coisa de criança, né? É o que se espera de uma criança. Exatamente. Então... Teve um dia, inclusive, que eu lembro muito bem. Eu tava na escolinha, no GEM, né? Cheguei lá com meu pai e os instrutores foram falar com meu pai porque eu não dava valor nenhum e só brincava no GEM mesmo. Aí meu pai falou a seguinte frase, né? Você não está dando valor pro que Deus te preparou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar esse instrumento para quem vai dar valor nos estudos. Nesse momento eu caiu uma lágrima assim, né? Porque eu queria mesmo, né? Mas, enfim, criança, né? Aí eu falei, não, vou dar valor, né? A partir daquele momento a chave virou, né? Aí eu passei por todos os instrutores do GEM, né? Tem gente que gosta muito de um instrutor. Eu gostava de todos. Eu queria aprender de todos os lados, né? Então passei lá 7, 8... Com 9 anos eu comecei a tocar nos ensaios, né? Eu já estava um pouco maior e precisava de um instrumento, né? Mas não tinha condição naquela época. E um irmão que vendia instrumentos, né? Esse irmão que já faleceu, né? Deus o tenha. Ele vendia instrumentos, era da Baixada Santista. Elton o nome dele. Ele emprestou um instrumento que ele vendia, uma cópia de Strade lá, mó bonita, eu lembro ela um pouco amarelada, era bem bonita. E eu não tinha noção nenhuma, né? Era um instrumento pra mim tocar, era aquilo. Então eu toquei por um tempo, eu cresci, mas eu sempre fui baixinho. Então, ficava um pouco grande, mas eu fui acostumando, né? A postura foi acostumando, legal. Tive meu... Já um violino inteiro, 4 quartos. Já um violino inteiro, 4 quartos. Pulei do meio pro 4 quartos já. Meu instrutor João Paulo, né? Que estive com ele até ontem, falei que viria aqui. Ele me explicou muitas coisas, né? Tal, me deu esse instrumento, porque esse irmão era amigo dele. E eu comecei a tocar com esse instrumento. Comecei a tocar nos ensaios, tal. Com 10 anos eu me aprofundei mais. Com 11 anos eu batizei e com 12 anos eu me oficializei. Caramba, foi rápido. Então foi uma coisa assim bem... Foi uma escadinha, né? Com 9, 10, 11, 12.
Então foi bem rápido, digamos Mas olha só que assim. interessante, pra quem tá vendo, te vê hoje, ou te via com 12 anos tocando no culto, eu vou fazer talvez algumas inserções assim só pra galera perceber coisas que eu tô percebendo. Pra quem não percebeu, né? Às vezes a pessoa começa a ensinar violino agora, em 2024. E ela quer tocar, por exemplo, também na congregação ou na denominação religiosa dela. E fica frustrado, a pessoa, vamos supor que a pessoa tem 33 anos. E fica frustrado porque não tá conseguindo, na cabeça da pessoa não tá conseguindo, e tá vendo o João Quentaro lá de 12 anos tocando. Só que o João Quentaro com 12 anos já estudava violino, já estudava música há 6. Há 6 anos. É verdade. Porque o pessoal não vê... Cara, eu ouvi essa frase recentemente nos Reels da vida. Sabe? A frase era assim, as pessoas elas querem muito o resultado que você tem, sem ter a menor ideia do que você teve que fazer para ter esse resultado. Foram bons anos, né? Foi contando 6 anos, né? Então, teve toda essa parte da igreja que eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade, viu? A congregação, ela é muito organizada, sabe? Em partes musicais, parte ministério, parte igreja como um todo, né? Todas essas coisas. Então eu agradeço a Deus por ter nascido na congregação. Eu não conheço as outras coisas, conheço só a parte musical. E apesar de eu falar as coisas que eu falo de vez em quando, que é sempre para o bem, nunca para o mal, eu acho que das denominações que eu conheço, a parte musical é a mais impressionante de todas que eu conheço até onde eu conheço. Porque é um negócio assim... É uma vibe orquestra sinfônica, entendeu? Assim, só que ao mesmo tempo banda sinfônica também. Sim. E é encantador. Pra qualquer pessoa que vê uma orquestra com o número de músicos que geralmente tem nos ensaios, por exemplo, é um negócio muito impactante. Se a pessoa tem algum pequeno viés musical, ela vai cair. Com certeza. É muito essa parte, como eu falei, né? Coisas sobrenaturais, coisas divinas, né? Essa parte musical na congregação, além de ser muito organizada, a gente se rege muito pelo, digamos assim, pelo querer de Deus, né? A gente fala muito da vocação, né? Do dom. Então, você estar fazendo isso para Deus te dá uma... Além da questão de fazer para Deus e Deus te ajudar, te dá uma força, né? Te dá uma dedicação a mais uma motivação. Por que eu tô fazendo isso, né? Sim, isso eu reconheço. Você falou de dom e vocação. Quais seriam as suas definições de dom e vocação? Assim, pra mim, o dom, você pode nascer com ele. Mas nascer com ele significa que se eu der um violino na mão da criança, ela vai sair tocando? Não. Assim, você tem uma... Como eu disse, eu tinha facilidade. Então, uma pessoa que não tem facilidade, ela pode ir mesmo... tem que se dedicar 100%, 200%, 300%, 500%. Assim, uma pessoa... Eventualmente vai conseguir também. Com certeza, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que a minha professora mesmo percebeu em mim. Eu tenho um ouvido, modéstia à parte, eu tenho um ouvido bom. Eu consigo... eu tenho um ouvido relativo, né? Não chega a ser absoluto, né? O que você tocar aí, eu vou conseguir tocar só ouvindo. Mas isso não vale de nada. Exatamente. Sem dedicação, né? Então, se você tem um dom, se você tem uma vocação, você pode, sei lá, ser mecânico e saber qual é a nota que tá dando ali. Você vai continuar sendo mecânico. Você não vai ser um músico, né, com habilidades avançadas se você não dedicar um tempo focado para isso. Então, foi muito um caminho de Deus mesmo que eu vejo, porque eu terminei, fui oficializado, e em seguida, no fim do ano, né, um primo meu me ligou, um primo que também tinha essa facilidade, né, em tocar flauta. Ele falou: João, eu vi que abriu um processo seletivo aqui para a EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. Escola de Música do Estado de São Paulo. Você não quer participar? Né? Isso, na madrugada, ele me ligou, do nada eu acordei.
como assim EMESP? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia da existência da Sala São Paulo, do Teatro Municipal, dessas coisas, mas não sabia que tinha algo por trás, né? Escolas, escola municipal, escola de música do estado de São Paulo. Então eu fiquei curioso, né? Falei, não, pô, vamos ver se der certo, deu, se não der, tanto faz também. Esse não era... Naquele tempo eu sempre quis fazer muitas coisas. Então eu já quis ser médico, já quis ser músico, já quis ser engenheiro. Então o que viesse na minha mão, legal, vamos fazer, vamos aprender, porque eu sempre fui muito curioso, como eu já disse aqui. Então, a gente se inscreveu, né, no processo seletivo, isso no fim do ano. E em dezembro e janeiro a gente fez a prova, né? Eu lembro da minha banca, tava lá Andréa Campos, Miriam Cruz, Svetlana, Pedro De La Role, exatamente. etc. E toquei o Reading, né? Acho que é o Reading 36. Fácil. 35, 35, isso. E quem me ajudou foi o João Paulo, né? Meu antigo instrutor, né? Tinha uma vivência, ele fez aquela escola que ficava no centro, era... Esqueci o nome. Era uma escola antiga, do tempo da ULM. Ok. Nossa, Faz do tempo. tempo da ULM. O cara tá me chamando de velho, porque quando eu entrei era ULM. Do tempo da ULM. Pra quem não sabe, o ULM hoje é a IMESP. É a mesma escola, exatamente. É a mesma escola. Eu peguei a transição... Cara, enquanto eu estive lá, tiveram 3 nomes. Quando eu entrei, se eu não me engano, foi em 2007. Era ULM, Universidade Livre de Música. Era ULM Tom Jobim. Então era ULM. Depois virou Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, antes de ser EMESP. E aí depois virou EMESP. E aí eu lembro que na época foi uma confusão, porque basicamente a sensação para alguns alunos... Eu era criança ainda, né? Eu tinha 13 anos. Mas a sensação para alguns alunos foi de estamos chutando a bunda de quem é mais velho. Porque quando era o LM, tinha gente mais velha. Mais velha. Mais velho, nossa... 20, não, aqui já tava no nome, né? Universidade. Universidade, quando você pensa em universidade, você pensa, né? Exato. Não é uma universidade, gente. Então. Não é nem uma escola técnica, é só uma escola de música normal. E aí teve essa transição, todo mundo que era mais velho foi basicamente mandado embora, pelo que eu entendi, pelo que as pessoas falam, e pelo que eu tava lá e eu vi. E aí virou meio que... Pegaram o molde do Conservatório Superior de Paris e... enfiaram de uma vez. Agora é assim. Então eu não conhecia a EMESP, né? Conhecia através do meu primo. E meu primo Gabriel. Inclusive ele deve estar vendo esse podcast, porque eu vou compartilhar Gabriel. Com todo mundo esse podcast. E a gente fez, né, esse processo seletivo e, mais uma vez, graças a Deus pela teoria que eu tive na CCB, porque me ajudou muito. Eu via pessoas lá que simplesmente estudaram, mas não sabiam, assim, da estrutura da prova, das coisas. E eu terminei muito rapidamente, né, tal, fiz lá a minha prova teórica. Teve uma prova teórica. Teve uma prova teórica. Que ciclo que era? Primeiro ciclo. Ok. Primeiro ciclo. Então, fiz lá minha prova teórica e tal. Outro dia, a prova prática. Fiz também, sempre... Nossa, eu era muito vergonhoso. Meu Deus. Aí, fiz minha prova prática. Passaram uns 2 meses. Veio o resultado. Fiquei como suplente 13. Ok. Aí, naquela coisa, né? Meu Deus, suplente 13. Não vou entrar nessa EMESP nunca, né? Quando... No passar de uma semana, numa sexta-feira à tarde, estava no carro com minha mãe, ligaram pra minha mãe. Você é a mãe de João Quintaro? Tinha acabado de começar as aulas. Tinha passado uma semana de aulas. Meu primo tinha entrado, eu não. Que tristeza, Que né? tristeza. Fiquei muito triste mesmo. Foi uma coisa tipo, deixa pra lá. Mas eu fiquei mesmo com aquela coisa, poxa vida. Mas é legal, eu acho que é legal, olhando em retrospecto, claro, na hora nunca é legal. Ter essa experiência nas primeiras provas já. Você ter essa... Porque essa é a realidade da vida do músico. Você não vai passar em todos os testes, você não vai passar em todas as provas. Sim. Por N motivos. Pode ser por tocar, pode ser pela forma que você tocou,
Pode ser pela forma que você não tocou, por mais que tenha se preparado e não conseguiu demonstrar ali Sim. na hora. Pode ser simplesmente porque naquela ocasião todo mundo estava melhor. Pode ser porque já estava marcado. Pode ser muitos motivos. Mas é uma realidade que você não vai passar em tudo. Sim. E voltando atrás, lembrei disso agora, que a gente estava falando. Eu fiz uma prova com o meu amigo lá da igreja, né? Eu fiz uma prova pro municipal. Tipo, enquanto eu ainda tava estudando, assim, na igreja, não era oficializado ainda. E nem suplente eu fiquei, tipo, eu fiquei muito triste, muito triste. E ele passou, só que ele não fez, não fez a escola. E eu fiquei mais triste. Porque você fala, nossa, porque se fosse eu tava indo Não, lá. eu fiquei muito triste e muito decepcionado comigo mesmo, né? Mas foi uma casca, né? Que foi se criando pra eu ser quem eu sou hoje. Então, fiquei como suplente 13, passou uma semana de aulas e ligaram pra minha mãe. Falaram, você é mãe do João Quintaro? Você consegue vir aqui hoje? Tinha acabado de sair da escola. Ela falou, sim. Não, porque ele foi contemplado com uma vaga, ele tá dentro. Aí eu fiquei, nossa, felicidade, né? Felicidade. E comecei a estudar na MESP. Foram aí, passaram-se 1, 2, 3 anos e a gente estudava matérias, né? Rítmica, história da música, teoria, etc. essas coisas, né? E as aulas com instrumento. Então a gente tinha lá a orquestra de cordas, né? Regida pelo Geraldo Olivieri, não sei se você conhece. Conheço. Professor lá na MESP até hoje, eu acho que ele é do tempo da ULM também. Eu acho que ele sempre foi o maestro, o diretor desse grupo. Desde quando eu me conheço por gente, pelo menos. Sim. Então, ele era o professor da orquestra, né? O maestro da orquestra. E a minha professora, amada, querida, Miriam Cruz. Ok. Esposa do Cláudio, né? Aham. Então, a gente foi criando uma relação, porque na primeira aula, eu sei que ela fala de mim até hoje para os alunos dela, inclusive. Ixi, Na perigoso. na primeira aula, eu toquei lá um hino, toquei lá o 454, né, o Cidadão dos Céus, a música do Titanic. E ela falou, nossa, como você é romântico, né? Porque vibratão, Vibratão, arco na corda. arco na corda. Como você é romântico, nossa, você lembra muito... Naquela hora eu não sabia quem era, mas muito Itzhak Perlman. Aí depois eu fui procurar, nossa... Caramba, que legal. Será que eu tô assim mesmo? Aí ela falou, não, muito Bru, né? Max Bru, você tá tocando muito Max Bru. E eu não conhecia nada, assim, De repertório, nada de sinfônico, repertório. erudito. Eu conhecia o Haydn, conhecia Vivaldi, conhecia Mozart, mas nada sobre violino e técnica muito aprofundada violinística. Então pra mim era tudo novo. Ela foi me dando uns toques, porque eu tocava muito torto, digamos assim. O que é muito torta? Eu tocava assim. Era literalmente uma coisa assim, tá? E era muito exagerado, tá? Não tinha a ver com escola nenhuma de arco. O jeito que você aprendeu. O jeito que eu aprendi e o jeito que eu me desenvolvi também, né? Porque o meu professor me ensinou de um jeito, mas eu fui adquirindo vícios, né? De postura. E é uma coisa que eu bato na tecla até hoje. Postura é uma coisa que eu não largo mão de estudar todos os dias. Como assim? Alguém que já toca bem tem que prestar atenção na postura também? Sim. Não acredito. Você precisa disso. E é possível, inclusive, tu chegar a tocar bem com a postura horrível. As pessoas não entendem isso. Sim. Isso é muito... É o jeito mais dolorido de fazer. Mas Exatamente. Então, eu tinha uma postura muito errada. Muito errada. E aquela postura já estava começando a me prejudicar. Já estava começando com uma tendinite. A doença do violinista. Né? Bursite, essas coisas. Então, ela foi me ajustando. Ela tem aquela escola da Fukuda, né? Ela estudou muito com a Fukuda. Então, aquela coisa da manivela, mão sempre, cotovelo na altura da corda. E isso mudou a minha tocabilidade. Completamente. Então, demorou um tempinho, tá? Pra eu sair dos vícios de postura e começar com essa nova forma de enxergar a postura no violino. Um tempinho, quanto você diria? Até... Porque, assim,
Isso é uma coisa que eu acho que quem tá aprendendo violino, ou especialmente quem tem a humildade de entender que... Porque isso é um grande sinônimo de um grande sinal de humildade da sua parte, né? Tipo, você podia só falar, professor, eu já toco violino. Uhum. Por que eu vou contar minha postura? Eu já toco, eu aprendi, eu tô tocando assim. Tô tocando aqui, ó. Tô tocando, tá saindo o som do meu instrumento. Mas não, você foi humilde e falou, não, se ela tá falando que vai ser assim e tudo mais. Só que tem uma parada que nós, da música e dos esportes, a galera chama também de memória muscular, que é basicamente, você passou 6 anos tocando de uma determinada forma, Sim. ou 5 anos tocando de uma determinada forma. Não é assim que você vai tocar da forma Sim. nova, né? Assim, foi um tempinho, 1 ano. 1 ano é um bom tempo, ok. 1 ano. 1 ano e meio ali, mais ou menos. Então, eu não tinha maturidade, por exemplo, pra me observar. Então, eu aprendi muito isso com a Miriam. Ela me deu essas dicas, digamos assim, né? Uhum. Esse aprendizado de se observar enquanto você está tocando. Porque é justamente o trabalho do seu professor te observar, né? Obviamente. Mas o que eu falo para os meus alunos também é uma coisa muito verdade mesmo, que fez parte da minha vida e faz parte até hoje. Você é seu melhor professor. Seu professor não tá ali 24 horas assim te olhando. Enquanto você tá tocando na igreja, você tá tocando nas tocatas, né, que a gente fala lá na congregação, enfim, nas orações, nas visitas, no que você estiver fazendo. Você que deve se observar, né? Ter essa maturidade é muito para uma criança, por exemplo. Por isso que as crianças precisam de um professor, né? Então, e precisam de uma atenção maior dos professores. Então, você é seu melhor professor. Você deve se observar. E eu aprendi isso com a Miriam. Então, essa mão, como você mesmo disse, essa coisa da musculatura que a gente carrega com o tempo, eu só fui ajustando, me observando. No meio do culto, eu tô vendo, continuo quebrando o pulso. Meu Deus, eu preciso ajustar isso aqui. Eu tô fazendo alguma coisa estranha. Eu preciso ajustar isso agora. Então não é uma coisa assim... E aí você toca... Não. Não é do nada. Como não? Não é do nada. Porque pra mim que vou te ver tocar lá na Oliver, tá pronto. Tá pronto. Não parece que você tá pensando em nada. Você precisa se observar o tempo todo. O tempo todo. Eu tô falando brincando assim porque tem muita gente que pensa que é Sim, assim. é do nada. Te dei uma fórmula de bolo e é isso que você vai fazer. Faça. E aí você põe a mão na fórmula de bolo, tira, tem o bolo já. Tá pronto. Parabéns, você tem um bolo. E isso que você falou muito interessante da galera grifar, que é você ficava se observando e corrigindo, e corrigindo, e corrigindo, e corrigindo, e corrigindo. Porque basicamente o processo de você superar um vício, de fazer de uma determinada forma e aprender a fazer de uma outra forma, é você ficar tentando se corrigir o mais rápido possível até que aconteça uma mágica em algum momento quase invisível que você não precisa mais. Que se torna natural. Exatamente. Porque aí, ok, agora tá... Claro, de vez em quando você vai continuar Sim. olhando e tal. Não, é até hoje. Eu tenho umas coisas que... Porque, às vezes, os vícios de postura... eles fazem o seu cérebro pensar, é mais fácil assim. Assim tá mais confortável. Assim tá mais Essa é a confortável. armadilha. Eu acho que eu vou tocar assim, o seu cérebro falando pra você. Então você tem que ir contra o seu cérebro, às vezes. Você tem que ir contra o que é confortável pro seu corpo fazer. Pro corcunda andar daquele jeito é confortável, acreditem. Sim, exatamente. Exatamente. Ótimo exemplo. Então eu comecei a aprender com a Miriam, né? E com a Miriam eu fiquei até o fim, né? Eu via meus amigos lá na IMESP trocando. Tô com Paula. Aí no outro mês, tô com a Liliana. No outro mês, tô com a Svetlana. E eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não, eu não tava. É uma coisa... É muito pessoal também. Você ter aquela convivência com o seu professor, você conversar com o seu professor é muito importante. Você alinhar as expectativas. Parece que eu tô falando de um casamento, né? Mas meio que é. Mas é. Porque você vai passar com o professor, falando de alguém que realmente quer fazer um trabalho de formação, você vai passar, às vezes, 5 anos
10 anos com o mesmo professor. Num período de formação. Quando você está mais avançado, aí de repente de ano em ano, de 2 em 2 anos, você troca. Mas nesse momento de aprender as coisas bem, você vai ficar pelo menos uns 4, 5 anos com a mesma pessoa. Sim, e foi esse tempo mesmo. Eu fiquei 5 anos na IMESP com a Miriam. Ali, ferrenho mesmo, passando repertório, método. A gente chegou até pra sair num tempo. Foi bem legal. Que interessante. É muito... É que, às vezes, as pessoas têm uma mentalidade... Qual é a mentalidade das pessoas? Você vai aprender isso fora da igreja. Independente da igreja. Você não pode passar isso pra igreja. Tudo que você tá fazendo. E não é isso. O que você aprende fora serve sim pra você fazer dentro da igreja. Por exemplo, as posturas. Eu passo isso pros meus alunos no GEM. Eu passo coisas fora do programa mínimo para que eles tenham essa vivência e não fiquem só ali naquela coisa, né? Aquele até padrãozinho. Porque você tá vendo a pessoa tocando de uma determinada forma. Sim, que no decorrer do tempo pode virar uma tendinite, uma escoliose, um bico de papagaio. Exatamente. E coloca em vários, bursite, qualquer coisa dessas. E você pode ajudar essa pessoa e você vai escolher não porque não pode trazer coisa de fora? Exatamente. Então, essa minha mentalidade de fora da caixa o tempo todo me ajudou muito nessa coisa de aprendizado. De ir mesmo despido das minhas convicções, digamos assim. E falar, me ensina, eu quero aprender, eu quero saber o que você tem pra me ensinar. E foi assim com a Miriam, né? Você falou uma coisa, desculpa te interromper, você falou uma coisa interessante da galera que fica pulando de professor em professor, e cada um vai fazer o que quer e tá tudo certo. Mas uma vez, isso é pra quem quer um conselho, e aí você pode dizer se você concorda ou não também. Se você confia no trabalho de um professor no sentido de ele pode me levar para onde eu quero chegar, e no caso quando você está numa escola como a EMESP, praticamente todos eles podem, né, dependendo de o que você quer, todos eles podem, pelo menos parte do caminho, te guiar. Visto que todos eles podem, como escolher o melhor? É o que tem mais dedo? É o que toca na melhor orquestra? Não, definitivamente. O que você mais se identifica no nível pessoal. Perfeito. Nossa, que fala boa, meu Deus. Tipo, todos ali podem. Com quem você escolhe? O que você... Primeiro, claro, o que você mais acredita que pode te levar até onde você quer chegar, ou pelo menos parte do caminho de onde você quer chegar. E o que você mais identifica no âmbito pessoal. E no âmbito do trato pessoal, inclusive. Porque, às vezes, tem gente que é mais... E precisa de uma porrada. Sim. E isso não vai necessariamente trazer danos... Porrada, dando bom sentido. Não vai necessariamente trazer danos pra pessoa. Se não... E ela gosta disso. Não, porque eu me sinto pressionado, eu vou. Beleza. Você não vai ir pra um professor bonzinho. Porque senão você não vai estudar. Tem gente que é mais sensível. E que já tá motivado sozinho pra estudar o violino. Não precisa de ninguém batendo. Lá, puxando, né? Exatamente. Assim. Então aí você vai pro professor... Então, todos eles podem te levar ou parte do caminho ou todo o caminho. Escolhe quem você vai conseguir conviver por mais tempo, basicamente. Né? Sim. Eu falo muito isso no meu Instagram. Se você tem a oportunidade de escolher com quem você vai estudar, faça isso. E outra coisa, né, que eu divulgo sempre no meu Instagram mesmo. Se você se identificou com alguma das minhas dicas, com algum dos meus conteúdos, você tem um grande potencial comigo. Vamos trabalhar juntos, né? Vamos estudar juntos. Porque você vai passar um tempo ali com o seu professor sozinho. Vai estar você e ele cara a cara ali numa sala ou no online também, digamos assim. Então você tem que ter esse trato com ele de alinhar as expectativas mesmo. Falar o que você quer fazer para ele saber mesmo aonde você quer chegar. E entre outras coisas, né, que a gente precisa ter nas aulas também, que eu acho que tem que ter. Então, eu comecei no primeiro ciclo. Só que a teoria para mim no primeiro ciclo já estava para trás do que eu já sabia, entendeu? Então eu fiz prova de proficiência, né? Lá a gente consegue fazer, eu acho que eu até hoje consigo fazer uma prova de proficiência. Eu faltava em todas essas aulas. no que consiste? Não é um conselho. Isso não é um conselho. Participe das aulas. Participe das aulas. É que nossa, velho.
Eu ia em todas as aulas no primeiro momento. Só que eu moro aqui em Cotia, sempre morei em Cotia. Sim. Não nessa casa, mas sempre morei aqui em Cotia. E aí, é longe. E não tinha linha amarela. Então era mais longe ainda do que hoje. Entendo. E aí, eu ia em todas as aulas e eu estudava muito violino mesmo. No tempo que eu podia, às vezes lá na escola mesmo, ficava lá na escola o dia inteiro nos dias que eu ia. E aí um dia, de uma semana para outra, eu não consegui preparar uma coisa que o meu professor queria. E cheguei num nível abaixo do que eu costumava demonstrar em aula. Aí ele, por que você não... E o meu professor era dos que batia. Enfim, e aí ele... Jean, por que você não trouxe? Eu expliquei, não, porque tinha que estudar pra essa aula, aquela aula, blá, blá, blá. Aí ele pegou e disse pra mim, John, você realmente acredita que esses grandes violinistas ficavam perdendo tempo com essas aulas? Nossa! Ninguém esperava. E aí eu pensei, na minha cabeça na época fez muito sentido. E eu só parei de ir em todas as outras aulas. Meu Deus! E aí eu descobri uma brecha, que eu espero que eles tenham corrigido essa brecha, na EMESP, que era, eles não podiam te tirar no meio do ciclo, no meio do ano. Então era só fazer a prova de novo. Entendi. Nossa, meu Deus. Então todo ano eu fazia a prova e entrava. Entendi. Basicamente. Caramba. Você burlou o sistema. Eu burlei o sistema. Não façam isso e eu espero que eles tenham corrigido isso. Então, como a teoria estava muito defasada pra mim, que já tinha uma base teórica, eu fiz essa prova de proficiência, que consiste em o quê? Você faz uma prova sobre todo o conteúdo daquele ano e passa pro ano seguinte. Porque, pra quem não sabe, né? A EMESP trabalha com ciclos, né? Primeiro ciclo tem 3 anos, segundo tem 3, terceiro 2 e quarto 2, que eu me lembre, talvez tenha mudado. Então, no primeiro ano eu já estava fazendo o segundo. E no segundo... O segundo ano do primeiro ciclo. Isso, no primeiro ano eu já estava fazendo o segundo ano do primeiro ciclo. E fiz esse segundo ano, terceiro, e fiz mais 3 de segundo ciclo, né? Então ali eu peguei meu certificado, enfim, aí acabou minha... Você tem um certificado da EMESP? Sim, certificado. Acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que tem um certificado da EMESP. Tá lá em casa, inclusive, meu certificado. Pô, posta uma foto disso depois. Tem que postar mesmo, porque é uma grande... Cara, pra mim é uma grande... A única coisa que eu ainda tenho da EMESP, não é nem da EMESP, é da ULM, que é um cordão roxinho que segurava o crachá. Eu sei que na EMESP nem era mais crachá, era digital depois quando eu saí. Mas eu não acho que conheço ninguém que tem esse certificado. Porque eu tinha como que é? A opção de ir pro terceiro, né? Fazer o quarto. Mas aí entra uma coisa espiritual, né? Vamos lá. Fiz meu primeiro ano, meu segundo, terceiro, quarto e quinto. Terminei o segundo ciclo, lá com a Miriam mesmo. E já pensei em pular para uma faculdade, né? Tava no último ano da escola. Isso em 2018... Não, 2020. Antes da pandemia. Ok. Quer dizer... Talvez 2018, 2019. Algo ali. Então, terminei, né? E eu sempre fui curioso e gostava de tecnologia. Nisso, eu tava terminando o meu último ano na escola e tava perdido, né? Aquela coisa dos 17, 18 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Tava no último ano da escola, tava no último ano da EMESP, né? Pra mim. E num culto, assim, de jovens, um irmão veio falar comigo e falou, você não conhece ninguém que quer trabalhar com TI? E eu, na hora, assim, soltei. Eu quero trabalhar. Aí ele, mas você não tá fazendo EMESP, não vai fazer música e tal? Aí eu falei, mas eu gosto e eu quero trabalhar com você, né? Aí ele falou, não, tá bom, manda seu currículo lá. Tá bom. Nisso, numa conversa assim de 5 minutos. Aí, passou uns dias, eu mandei o currículo e tal, me chamaram pra uma entrevista. Não me chamaram não, né? Foi EAD a entrevista, digamos assim. Por chamada, eu me arrumei todo, arrumei meu quarto e tal. Aí recebi uma ligação.
de voz. Aí eu, nossa, me arrumei todo. Com ligação de voz. Mas eu fiquei, não, tá bom, uma entrevista. Tal, fiz a entrevista, legal. Se for, a gente chama. Aquela coisa, né, de entrevista. Passou um mês, passou 2, passou 3. Ninguém me chamou. E nisso, eu cheguei a buscar a palavra lá na igreja, né? Que a gente tem um momento no culto que é a palavra, que é quando Deus fala conosco, né? Por intermédio dos homens do ministério, né? E nessa palavra o irmão falou, né? O irmão apregou, né? Você tá por um caminho, e esse caminho está muito bom mesmo. Você aprendeu muito nesse caminho. Mas esse não é o plano de Deus pra você agora. Aí já veio na minha mente, MSP Música. Aí eu, meu Deus, como assim? Eu tô tão bem, né? Eu tava no auge. Tava tocando tudo. E muito dedicado, né? Estudando na EMESP, né? Em casa. Coisa que eu não fazia antes, né? Estudar em casa pra mim era uma coisa... Me tirava, assim, do sério. Eu não conseguia focar. Mas eu aprendi a estudar em casa. E falei, meu Deus, o que eu vou fazer então? Né? E passou o tempo, eu fiz a prova da Unesp, pra entrar na Unesp. Cheguei a passar na prova teórica, fiz a prova prática e fiquei de suplente, né? E pensando nisso, né? Pensando nisso. Aí, em dezembro, assim, fiz a minha prova, a última prova na EMESP, tava ali na Duque de Caxias, né? Pra quem conhece, ali esperando o ônibus, aí meu telefone toca. Aí uma voz falando assim, você fez a entrevista há alguns meses, você consegue vir aqui pra empresa, isso era numa sexta, você consegue vir aqui na empresa na segunda-feira? Aí eu falei, consigo. Aí eu fui, né, comecei a trabalhar de TI. Aí, enfim, essa coisa da Unesp foi ficando, não me chamaram, né, porque suplente sempre tem uma grande chance, né, eu não fiquei de suplente muito alto como eu fiquei na EMESP. E realmente não era o caminho de Deus, eu fiquei em paz com aquilo. Mas tocando sempre, tocando em evento, em casamento, essa coisa de cachê, né, sempre tem alguma coisa pra fazer. E comecei a me aprofundar por conta nos estudos violinísticos, né? Então comecei a pesquisar, sempre curioso, comecei a pesquisar partituras no IMSLP, né? Fazendo todo um estudo teórico também sobre instrumentos, e tenho lá um drive gigantesco, né, de coisas violinísticas. Porque eu sempre gostei muito de ler sobre violino, tá? Não sobre outra coisa, inclusive. Eu não gosto de ler livro, nada que não tenha a ver com o violino. Então, vi sobre muitas histórias, sobre escolas diferentes. E nisso eu comecei a me interessar muito pela parte de ensinar, né? Eu já era instrutor na igreja, tinha um trabalho lá com alunos da igreja. Chegou até um tempo que eu parei de ir no GENS, né, pra dar uma atenção maior pra EMESP. Eu não me orgulho disso, tá? Só pra deixar bem claro. Mas eu queria evoluir mesmo forte, né? Teoria, prática. E nesse meio tempo, no meu último ano de EMESP, roubaram meu instrumento. Caramba. Isso, voltando um pouco atrás, né? Foi dia 6 de março de 2018. Aí, ó, 2018, foi isso. Então, roubaram meu instrumento e entraram na minha casa, sem ninguém. Na sua casa? Na minha casa. Não Achei foi que uma tinha sido coisa na frente da armada, EMESP, assim, É uma coisa muito, muito curiosa, porque né? basicamente ele podia ter sido assaltado a qualquer momento na frente da EMESP. É o lugar mais EMESP, provável. Ali o entorno da EMESP é bem difícil, né? Então, entraram na minha casa, roubaram meu instrumento. Eu tava na escola ainda, né? Cheguei em casa, todo mundo chorando. Aí aconteceu alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Meu tio foi me buscar na escola, tipo, uma coisa nada a ver, assim. Irmão do meu pai. Aí eu cheguei em casa, eu deixava meu instrumento sempre em cima do instrumento do meu pai, do sax barítono. E eu vi que ele não tava lá e eu entrei, não. E o sax estava lá. E o sax estava lá. Nossa, realmente, por que alguém ia roubar um sax, né? Olha isso. Eu não concordo com isso. Deixa claro. Não me ponha dentro dessa fala.
Gosto muito dos saxofonistas eruditos. Enfim, brincadeira. Mas todo mundo chorando. E nisso a gente, enfim, comecei a chorar também, porque o violino sempre foi uma paixão muito grande, muito grande. Eu acordava com o violino do meu lado, dormia com o violino do meu lado, ia pra MS com o meu violino, ia pra igreja com o meu violino, ia pra escola às vezes com o meu violino. Então, era o meu companheiro ali. Inclusive até botei nome nele, é o Sebastian, meu violino. Esse aqui é o Robert. Rapaz. Inclusive, tá aqui. E roubaram meu instrumento e num intervalo de um mês, foi uma obra mesmo, foi uma coisa de Deus. O meu encarregado lá, pra quem não sabe o que é encarregado, é como se fosse um maestro lá na congregação. Ele me chamou na casa dele e ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha 2 violinos. Tinha esse, que ele tinha pegado aqui, e outro que ele tinha trazido dos Estados Unidos. E a gente fez uma oração lá, depois de comer. E ele falou, João, escolhe seu instrumento. E eu escolhi um, ele falou, não, leva, é seu. É esse violino aqui, inclusive. Um violino maravilhoso. Que, inclusive, né, esse que tinha sido roubado eu também tinha ganhado. Um irmão que morou com os meus pais lá no Japão, que mora hoje lá no Japão também, mas morou um tempo na Liberdade, bairro de São Paulo. Ele, quando eu tava pra me oficializar, tinha 11, 12 anos, ele chamou a gente lá na casa dele e falou pro meu pai, que não sabe nada sobre violino. Ele tinha mais de um violino lá, ele falou, escolhe um violino aí pro João. Aí meu pai, pelo amor de Deus, eu não sei nada sobre violino. Vai lá, né, João? Aí ele falou, João, vai lá. Aí eu escolhi um mais simplesinho que ele tinha lá, né, pensando mesmo, né, não vou escolher o melhor dele aqui, né. Aí eu escolhi mais simplesinho e ele falou, João, você tem certeza que você quer esse violino? Eu falei, não, tenho certeza, pelo amor de Deus, eu quero esse mesmo. Aí, né, não, mas Deus tá tocando no meu coração pra te dar aquele. Ele foi lá, pegou o melhor violino dele, um alemão, 200 anos. E esse é o Sebastian. Sebastian, que foi roubado dia 6 de março de 2018. E aí, beleza, voltando, né? Coincidentemente foi a data que eu ganhei um violino. Tô zoando. Não. Já pensou? Não. Explosão de cabeça. Aí, dia 6 de março roubaram. Nessa primeira semana, tive essa experiência com o meu encarregado. E no espaço de tempo de um mês, chegaram 5 violinos em casa. E cada um teve o seu destino, né? Eu fui dando pra quem precisava mesmo. E no fim sobrou o Robert. E eu tinha comigo uma convicção muito forte de que o meu instrumento iria voltar para as minhas mãos. E nisso foi divulgando, né? Tal. Divulguei no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos. E fui passando o tempo, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E nada. Nada, nem sinal do meu instrumento. E eu frequentando, né? Tocatas, tudo, normal. Estudando no EMESP ainda, último ano. Quando, no fim do ano, depois de eu ter recebido essa ligação de trabalho, dia 25 de dezembro. Natal, olha só. Tava numa tocata, uma das tocatas do Elton, do cello, você deve conhecer o Elton Cello. Ele que promove essas tocatas junto com a mocidade e tal, o pessoal da congregação. Eu tava lá, num salão, 2 andares, tava no andar de cima. Quando eu olho assim pra frente, um menino com meu violino. Deixa eu pegar o instrumento aqui pra ele mostrar. Desse jeito. Ele mostrando o violino desse jeito. E andando assim na minha direção. O violino do jeito que tinha saído de casa estava nas mãos dele. Mas ele sabia que era seu, ele foi te devolver? Não sabia. Ele só veio, tipo, veio caminhando assim pro lugar. E na hora que eu olhei, meu Deus, meu coração começou... minha mão começou a tremer. Começou a tremer. Eu fiquei, meu Deus do céu, é meu instrumento. E não tinha lugar mais lá na frente. Meu pai tinha ido com a gente. E sax fica mais pra trás, normalmente. Ele sentou na frente do meu pai. Meu pai tava aqui, ele estava aqui. E meu pai, tipo, nem sabia, né? Tava lá. E não tinha começado a tocata nesse dia. Eu fui lá no meu pai, fui no ouvido dele e falei: pai, meu violino está aqui. Ele:
como assim? Cadê? Né? Falei, olha pra frente. Aí ele olhou, meu violino tava na frente dele. Ele, meu Deus do céu. Tá bom, depois a gente resolve isso. Tocata mais longa da minha vida. Começou a tocar... Durou 10 minutos, mas para ele Nossa, foi 3 horas. Meu Deus, foi... E foi longa mesmo, assim, não foi só longa pra mim. Foram, sei lá, 3 horas de tocata. E a gente ainda ia comer e tal. Terminou a tocata, meu pai chamou esse menino. Tivemos uma conversa com ele, né? Uma conversa amigável, não foi uma coisa assim... Não, dá esse instrumento que é do meu filho, não. Ele falou, tem uma possibilidade do instrumento que tá com você ser do meu filho. Esse instrumento foi roubado há um tempo, falou, né? E nisso ele deu o instrumento pra mim. Na hora que eu peguei, assim, comecei a chorar copiosamente. Copiosamente, muito. Minha mãe tava do meu lado. Ela nem sabia, eu avisei ela, ela veio lá de São Paulo, bairro do Limão, lá pra Vila Guilhermina. Longe. Só porque eu falei que realmente tinha encontrado. E tava falando, todo mundo chorando e tal. Ele falou, não, irmão, pelo amor de Deus, tá com você, é seu, não tem o que fazer. É seu, você fez o BO, tá com o BO aí. E nesse dia o instrumento voltou para as minhas mãos. A pessoa te deu... A pessoa me deu. Assim, de bom grado mesmo. Mas você soube como que chegou nessa pessoa? Aí vem a segunda parte, né? Ela me deu o instrumento e depois eu conto tudo isso com muita gratidão a Deus. Ela me deu o instrumento e tal e desceu pro lanche. Nisso ela volta pra cima com um case do instrumento, um case que estava mesmo meu case, com outro irmãozinho, tal, com uma outra pessoa, né? Não vou falar irmãozinho, senão a coisa fala, não, porque é irmãozinho. Não, nada a ver. Com uma outra pessoa. E essa pessoa já estava um pouco mais atônita, assim, né? Essa pessoa tinha trocado o violino por um cello, né? O que tinha pego tava com o cello parado, deu esse cello pra esse e tinha pego o violino. Aí esse que tava com o cello, ele falou, não, irmão, eu não sabia mesmo. Assim, eu peguei esse violino numa estação de metrô. No metrô, eu não lembro, é o metrô Jabaquara. Vamos falar assim. Ela falou, não, tá bom. Aí meu pai pegou o contato dele e tal. E no fim do dia, ele mandou o vídeo de quem tinha vendido esse instrumento pra ele. Que era outra pessoa já. Então, e nesse vídeo ele tava com outros acessórios que não estavam. Com o case, com o violino que já tinha voltado pra mim. E nisso, beleza, passou uma semana, na sexta-feira, fim do ano. A gente ia levar meu instrumento para um luthier, enfim, um luthier que ajustava meu violino. Já tinha esse convívio com o meu violino porque ele descolou na parte do lado. Eu não sei em que condições o violino ficou, né, até aquele momento. Então, a gente levou lá e minha mãe falou, onde que esse irmão congrega? Aí descobrimos lá, enfim, numa página do Facebook, alguém que tinha tocado com ele no ensaio e tal. E fomos lá, tal. E nisso a gente foi lá, tal. E, enfim, descobriu que essa pessoa tinha um passado já meio criminoso, né? E naquela região que a gente foi em Diadema, tinham outros músicos que tinham sido roubados também, outros instrumentos. Então, passou um tempo e naquele momento uma paz entrou no nosso coração do tipo, o que Deus prometeu que voltaria já está nas nossas mãos. Era um instrumento. Porque tinha outro case lá que eu tinha acabado de ganhar, um case de fibra de carbono e tal. E tinha um levado também, só que o violino, que era o mais importante, tinha voltado. Então a gente ficou em paz, porque um mês antes de eu ir nessa tocata, eu fui ouvir a palavra de novo. Deus falou, tudo que foi nesse ano, e eu permiti que foi mesmo, vai voltar para suas mãos. O que você deseja. E eu pensava só no meu instrumento. E o instrumento voltou para as minhas mãos mesmo. Então foi toda essa coisa que aconteceu no meu último ano de escola, último ano de MESP. Foi uma loucura mesmo. E foi desse start que eu comecei a me interessar em ensinar. Né? Okay. Até então você não estava ensinando? Eu tava só nos gen, na escolinha e tal. Mas eu comecei a me aprofundar e pensar, poxa vida, eu posso contribuir
com outras pessoas, com a minha experiência que eu já tenho, mesmo sendo novo, né? Passei por muitas poucas e boas na EMESP, fora da EMESP. Eu posso contribuir com as pessoas que querem aprender violino e têm essa mente fechada de aprender violino é difícil, é impossível, eu não consigo aprender. E eu posso contribuir com essas pessoas. Então eu fui me moldando até que chegou a oportunidade do Instagram. É aí que eu queria chegar. Como que veio a história da internet? A internet chegou para mim, né? Eu postava coisas aleatórias, né? Era um usuário. Era a mesma conta. Eu tenho a mesma conta desde que eu iniciei no Instagram. Ok. Então já passou por vários nomes, inclusive, que eu não quero lembrar, né? Porque eu era apenas um adolescente... João Gatinho CCB. Não chegou a ser isso, mas... Ó, meu passado me condena, aquelas coisas. Mas... Se vasculhar direitinho, qualquer passado condena. Qualquer pessoa. Verdade. Então eu postava coisas aleatórias, né? No meu dia a dia, na EMESP, em casa, enfim, saindo com os meus amigos. Só que chegou um tempo que eu foi uma virada de chave mesmo. Foi outra virada de chave, porque são muitas coisas que você vai construindo com maturidade, né? E eu fui ficando mais maduro, fui ficando mais velho, né? Digamos assim. Foi isso mesmo. E em 2023, não faz muito tempo, mas conhecido como ano passado, eu comecei a postar muito mais coisa, vídeos diários mesmo, Reels. E eu inventei uma modalidade, né? Muita gente não sabe, mas essa coisa de postar vídeo tocando na igreja, fui eu que comecei com isso. Violinistas, né? Uhum. Porque eu não lembro. Eu não estou exatamente nessa bolha da internet. Uhum. Não tô exatamente, meu algoritmo não tá aí exatamente. Sim. Mas a primeira pessoa que apareceu pra mim foi você. Sim. E Então... a única que eu me lembro. É. E teve um outro cara que viralizou. Nossa, desculpa te cortar, mas você continua depois. Um outro cara que viralizou tocando na igreja, que foi um cara que tava tocando com violino ao contrário. E na verdade, quem postou foi a esposa dele, uma coisa assim. Sim. E era um vídeo do tipo assim... como que eu faço pra chegar no violinista? Alguém sabe se esse violinista é comprometido? Sei. Algo desse tipo. Só que era a esposa dele postando. Uhum. O vídeo não tinha nada a ver sobre violino. Mas era ele tocando violino na igreja com o violino do lado contrário. Uhum. Os comentários era só o chorume do chorume do chorume. Ai, meu Deus do céu. Sabe o chorume? Nossa, eu nem vou explicar. É triste. Você sabe o que triste. é chorume. Só triste. o chorume do chorume. Porque onde que essa pessoa aprendeu? Não existe tocar violino assim. Cara, às vezes pesquisar 2 minutos no Google te evita de passar vergonha. Sim. É uma mentalidade... É uma mentalidade velha, digamos assim. Porque muita gente que tá há muito tempo também tem essa mesma mentalidade do tipo, eu vi e vou compartilhar. Eu vi e está errado. Diante das minhas convicções, isso está completamente errado. Já que eu não conheço, tá errado. Se eu nunca vi, não existe. Exatamente. Aí é uma coisa muito velha, digamos assim. Cara, essa coisa assim, tipo, eu nunca vi neve. E eu não tenho dúvida de que neve existe. Mas será que existe? Eu nunca vi um urso panda. Eu não tenho dúvida de que um urso panda existe. Dureza. Tipo assim, pô, de repente assim, ó. Pesquisar em português você não vai achar muita coisa. Mas colocar assim, ó, left-handed violin. Uhum. Cara, tem registros de orquestras europeias importantes desde o século XIX. De gente tocando com violino contrário. Não só violino, outros instrumentos. Inclusive piano, que as pessoas... mas o piano ninguém inverte. Você pesquisou onde? Tem gente que inverte o piano também. Quer dizer, visualmente vai estar igual, né? Mas fica do mais agudo pro mais grave, fica ao contrário. Uhum. Então, é por isso que essa é uma grande lição que a gente tem que ter, e eu vejo como uma obrigação de nós que temos uma visão maior da internet. Não abomine o que você não conhece. Preconceito é uma das piores coisas que você pode ter e sempre pode ter, né?
infelizmente, preconceito sobre coisas. Mas aí, voltando ao tema bom, você começou a postar vídeos seus tocando na Sim, igreja. sim. E essa casca minha foi muito boa Aham. pra essa coisa da internet. Porque o que eu vejo hoje é que tem muita gente que começa do nada a postar, mas não tá preparado pra tudo que a internet pode te proporcionar de mal, de ruim, de horrível e de bom também. É porque assim, não adianta, nós somos seres humanos. Pelo menos eu. Sim, Eu sou sim. humano, você é humano? Somos humanos. Claro, a maioria dos comentários são maravilhosos. A maioria das pessoas são super Sim, amáveis. sim. Mas a gente vai focar a nossa atenção. E sempre tive haters. Sério? Sim. Desde o início? Desde o início, porque assim, é uma linha muito tênue, tá? Eu vou ser bem sincero aqui, é uma linha muito tênue entre você querer inspirar e se promover. E você não pode querer fazer as duas coisas? Assim, eu acho que você pode, mas as pessoas acham que você não pode querer se promover o tempo todo. Principalmente quando se trata de igreja, tá? Então, eu comecei na pandemia. Meu primeiro vídeo é um vídeo do hino da despedida, o último hino, depois do culto. Eu coloquei o celular ali no banco, que tem um banco que dá pra você colocar a Bíblia, Inário, enfim. Eu coloquei o celular ali, fui, gravei e postei. E a partir desse dia, eu comecei a postar mais, muito mais. Postei vídeo em casa, nos lugares que eu ia. E os comentários são quais? Dessas pessoas, tá falando, dos haters. E quais são os comentários? Eu não acho certo você gravar na igreja. Assim, você tá querendo se promover usando o nome de Deus. Eu não vejo dessa forma, assim, usando o nome de Deus. Porque eu estou tocando e o meu... Não poderia ser visto como promover Deus usando o seu nome? Eu vejo dessa forma. Parabéns, você me antecipou. Eu vejo dessa forma, sabe? Porque eu não tô ali pra... Por exemplo, eu não tô ali num concerto. Eu não tô ali num recital. O meu intuito ali dentro é louvar a Deus. Tanto que o propósito, como eu disse no começo do episódio, meu propósito é ensinar a pessoa a louvar a Deus melhor. Pra tirar essa mentalidade do... Eu tenho esse violino, ele é velho, tá empoeirado. Mas pra Deus serve. Mas pra Deus tá bom. Eu acho que isso tá bom. Não. Assim, é uma coisa muito certa na minha mente do tipo, você consegue comprar uma BMW, mas o seu violino é um violino de entrada. Como assim? Eu não consigo comprar uma BMW, mas o meu violino não é de entrada. Não é de entrada. Choices. Estamos juntos nessa. Mas eu não consigo entender a cabeça dessa pessoa. Então eu tento trazer e tento influenciar. Aí, essa palavra. Nossa, influenciar. Influencer. Eu demorei pra acostumar com isso. Eu não me acostumei ainda, tá? Eu tento influenciar as pessoas ao máximo a pensar dessa maneira. Você consegue investir quanto? Invista o máximo que você puder. Em violinos bons. Que não for te atrapalhar e que fizer sentido pra você. Exatamente. Você não vai... Pô, E se faz sentido pra você jantar em restaurante caro toda semana, talvez faça sentido ter um violino talvez melhor. faça sentido pra você. Você sai do culto e vai comer pizza todo dia? Talvez faça sentido um violino melhor. Por favor, né? Então não entra na minha cabeça essa mentalidade do tipo, eu posso gastar com muitas outras coisas. Só não com o meu instrumento, com o que eu louvo a Deus. Eu não vou gastar nem com instrumento e nem com aula, porque eu não preciso tocar melhor, porque pra Deus tá bom. Exatamente. Então é uma questão muito delicada que eu vejo. Então os comentários eram sempre desses. E ainda tenho, né? Haters, como todo mundo. Você responde? Não. Não? Você apaga? Não. Ou eu apago, ok. ou eu não respondo. Porque eu tenho um pouco mais de 300 publicações, então sempre vai aparecer um vídeo pra alguém. Então o meu moderador sou eu mesmo, né? Ou eu apago, se eu vejo que é uma coisa tipo muito nada a ver mesmo, eu apago. Ou eu deixo lá, porque graças a Deus as pessoas que te entendem. Eu tenho uma comunidade já que tem e pensa igual a mim, né?
Então, eles mesmos se respondem e tá tudo certo, eu curto lá, tamo junto. Então, os comentários sempre foram esses e continuam sendo, né? Você quer se promover usando o nome de Deus. Mas é o contrário. Eu quero promover boa música. Eu quero promover a graça de Deus, a salvação por Jesus Cristo, usando o meu instrumento. A própria denominação. Promover a minha igreja, promover a minha orquestra, promover os meus amigos que tocam comigo, que são músicos na congregação. E se promover sim, porque eu acho que a primeira pergunta que eu faço é, tá, e se for pra me promover, qual é o problema também? O que isso tem a ver com você, né? Tipo, porque eu acho que tem um pouco da mentalidade das pessoas no geral, não de uma denominação ou outra, de que é errado alguém que eu conheço, que eu vejo de igual, tá aparecendo mais do que eu. Ah, mas isso é nos âmbitos da vida, né? A inveja é complicada. Tipo, qual o problema do João Quentaro, seja lá quem tá aparecendo? Eu deveria... Não deveria não, mas assim, pra mim faria até mais sentido eu achar ruim. Tipo, alguém tá aparecendo fazendo algo que você não concorda. Tipo, sei lá, tá com violino e tá improvisando em cima do hino. Sei lá. Aí, poderia fazer com muita força algum sentido. Que ainda não faz, na verdade, mas tudo bem. Agora, é que as pessoas tentam complicar o negócio. É só uma pessoa gravando, tocando hino na igreja. Não tem nada mais profundo do que isso. E é uma massa, né, que pensa com a cabeça de antigamente, assim, você não pode se promover, você não pode gravar, você não pode postar, você não pode colocar sua cara. Mas o que isso tem a ver com você também? E por que não pode? E por que não posso fazer isso? Então, eu já vim com essa casca dessa maneira, tipo... Meu irmão, você tá comentando aqui? Pô, beleza. Você tá me ajudando. Você tá ajudando com o meu engajamento. Então... E eu vejo muita gente que começa com essa postagem e já perde a força no primeiro comentário negativo. E estar na internet é você estar exposto a tudo. Tudo e qualquer coisa. Então eu já fui com essa mentalidade. Vou postar e não vou dar lado, não vou responder. Já teve gente me mandando mensagem no Instagram, no direct. E eu não dou ibope pra essa pessoa. Eu dou ibope pro que, primeiro, vai promover esse ensino de música, né? Esse ensino do violino. Eu dou ibope pra resultados, tá? Porque não adianta você também, tua aula tá legal, e resultado? Não tem resultado. Eu dou ibope pra isso, dou ibope pra quem me ajuda positivamente e não vou ficar me desgastando com coisas que não vão me Mas responder evoluir. alguns é legal, né? Não, eu vejo, eu penso. Eu penso muito. Tipo assim, a gente... Às vezes a gente usa comentários. A maioria... Se é alguém que eu vejo que veio só pra causar, eu apago. E dependendo do nível e da reincidência, eu restringo. Porque o restringir eu acho maravilhoso. Porque a pessoa ela acha que tá comentando. Já fiz isso algumas vezes. Ela acha que tá comentando um monte. Mas não tá, entendeu? Não tá. E eu faço isso. E alguns que eu vejo assim, interessante, isso aqui me dá um bom conteúdo. Eu faço um vídeo sobre. Legal. Entendeu? Tipo, a gente participou do Shark Tank recentemente. Sim. E aí, no Shark Tank, eu pego e falo que é possível aprender uma primeira música em 7 dias. E aí, experimento lá com um dos empresários, o Sérgio Zimmermann. Em 8 minutos, ele consegue tirar algum som do violino e lembrar vagamente alguma coisa. E aí, os comentários. Isso aí foi um arranhado. Eu falei 7 dias. Ele teve 7... A pessoa não tem assim, a cognição... De prestar atenção no que você está falando. Eu falei 7 dias. O cara teve 7, 8 minutos. E conseguiu tirar algum som, não sei o quê. E aí eu peguei um desses comentários de que não dá e mostrei um caso de um aluno que em 5 dias estava tocando. E aí estava com o som bem melhor e tal, blá, blá, blá. Então, e aí esse vídeo deu uma pequena explodidinha, entendeu? Agora, e mesmo esse do Zimmermann tocando,
no YouTube, no Shorts, tá com 500 mil de visualizações. Quase 600 mil visualizações. Muita coisa. Então, eu tento usar os que dá pra usar pra me promover mais ainda. Porque eu não tenho problema de me promover, não. Não, mas Promover a marca, no caso, né? O sim, didático. sim. E é necessário, pô. É seu trabalho. Então... E as pessoas não acham ruim de você estar trabalhando com isso? Assim, tem gente que acha, né? Sempre tem alguém pra criticar o que você vai fazer. Mas como surgiu o trabalhar com isso? Então, aí que acontece, né? Começo de 2023 eu comecei a ter essa mentalidade de começar a talvez fazer algum trabalho em cima disso, em cima do ensino do violino. Mas só pensei, né? Pensei muito bem porque eu comecei a trabalhar em 2020 e pouco e eu não queria sair do CLT, né? Nossa, pior que eu tava reclamando de uma coisa semelhante a isso antes de começar. Eu não queria sair do CLT, porque é muito bom ser CLT, vamos falar a verdade, né? Eu não sei, eu nunca fui. É? A minha carteira tá branquinha. Branquinha. Mas vamos fazer uma analogia, né? Você ter segurança é melhor que não ter segurança, né? Então, o dinheirinho ali no final de mês estava ótimo, maravilhoso. E eu não queria sair dali para começar uma coisa que eu não tinha perspectiva, né? Então, eu fui trabalhando e tal. Aí, no meio do ano, surgiu uma oportunidade, que foi, inclusive, quando eu conheci minha namorada, maravilhosa, Isabela, com quem eu vou me casar em breve. Ah, maravilha. E surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma loja de ternos. Ah, isso explica muita coisa. Roupas masculinas, né? E é uma coisa que tá intrinsecamente no meio da CCB. Terno, gravata, camisa. Porque a gente toca todos com terno, gravata, camisa. E eu sempre gostei, outra coisa que eu sempre gostei foi me vestir bem. Então eu fui trabalhando com isso e conheci a loja lá, Speciale, né? Que é quem, inclusive, tá aqui. E é terno sob medida. Sob medida e a pronta entrega também, camisa, todos eles têm uma grande produção lá. O irmão que é dono tem uma fábrica, né? É produção própria. E aí que deu start para começar a trabalhar com a internet. Nessa parceria. Mas foi uma parceria de publicidade. Uma publicidade, né? Eu ia na loja, fazia fotos e tal. Usava a minha imagem mesmo. Pra eles postarem na deles ou você postar nas duas? Nas duas. Era uma via de mão dupla. Isso chama UGI. UCI. Algo assim. Que é quando... UGC. UGC. Que é User Generating Content. O usuário gerando conteúdo para a marca. Legal. E foi isso, o meu start para começar a trabalhar com a internet. E nisso eu comecei a mudar um pouco minha mentalidade também no quesito... Porque eu comecei a ter uma renda extra. Aí foi legal. E isso perdurou aí, janeiro, um ano inteiro de 2023. Quer dizer, comecei no meio do ano. Terminou 2023, 2024. No começo do ano, a Oliver me chamou. Desse ano. Então, essa foi outro grande passo que eu dei, né? Com a parceria com a Oliver Strings. E a partir daí eu comecei a abrir muito mais minha mente para o ensino do violino. E aí, basicamente, para quem não sabe, a Oliver tem como posso explicar isso? Um programa de parcerias. Isso. Onde gera cupons de desconto para pessoas que têm alguma influência do mundo violinístico ou não, ou de outros instrumentos. E aí você usa o cupom, você ganha desconto. E a outra pessoa que você gosta ganha dinheiro. Olha que maravilhoso. JK05, tá? JK05 aí. Eu não ganho nada, tá? Mas ele ganha. Pra pagar pelo menos a passagem dele até aqui. Graças a Deus. Então, esse foi o grande start para começar a trabalhar com violino na internet, né? Aí eu comecei a postar dicas. Eu tenho lá o meu quadro Dicas do JK. João Quentaro, né? Dicas do JK. E eu comecei a ganhar
mais visibilidade na internet. Com a Speciale, eu consegui galgar um pouco, mas aquele não era meu conteúdo, sabe? Uhum. Eu postava vídeo de terno e o terno a Speciale vendia. Mas eu postava vídeo tocando. Não era promovendo, isso aqui, esse terno, essa roupa, não. Mas pra estar na igreja tem que estar na beca. É, muito bem. Pra tocar bem você... Mas, não era meu conteúdo. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar em cima do violino, foi quando eu comecei a ter uma visibilidade muito maior. Então, agora, é muito engraçado. Às vezes eu não me acostumei com isso ainda. Toda igreja que eu vou congregar tem alguém que me conhece. Que da hora. Então as pessoas vêm, tiram foto. Eu acho muito legal isso, porque é aquela coisa mesmo da influência, né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu não gostava desse termo influencer. Eu não gosto até hoje ainda. Eu não gosto de influencer. Influencer CCB, influencer violinístico, influencer não sei o quê. Eu tinha pavor disso. Mas aí eu comecei a entender. Aí volta naquela questão lá. Que eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas com esse trabalho. Então, eu comecei a dar aula, peguei um aluninho aqui, um aluno ali. Aí a Oliver me propôs uma coisa também, a gente começou a trabalhar em cima disso. E, de uns tempos pra cá, eu dei o passo, assim, que foi o maior passo da minha vida profissional, digamos assim. Uhum. Eu saí do trabalho. E hoje só dou aulas. Só? Só dou aula de violino. Saiu do CLT. Saí do CLT. Rapaz, precisa de coragem. Mas a sua renda fora do CLT já estava maior do que no CLT? Sim. É um bom momento para sair. Sim. Tem gente que é a favor de fazer loucura, né? Sai, queima a ponte, joga o chapéu do lado do muro. Tipo, depende muito. Se você tem alguém para te sustentar, é fácil. Sim, muito fácil. Muito fácil. Agora, se você é um adulto responsável, é bom você pelo menos deixar igual as duas rendas para ir desligar uma. Sim. Então, foi muito um caminho de Deus, mais uma vez. Eu terminei a IMESP, comecei a trabalhar. Nisso, no ano passado, eu conheci a minha futura esposa, a Isabela. E ela me ajuda muito com assessoria. Eu falo que ela é minha assessoria. Ela redige lá meus contratos de aluno, marca aulas de reposição, me ajuda com a música mesmo, porque ela também é organista. Então, é muito bom você... Aqui um conselho, né? Você ter pessoas com quem você pode contar. De fato. Então, eu devo 100% a Deus, mas devo muito a Isabela, aos meus pais, à minha família, porque esse apoio sempre foi essencial para mim, não largar as coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito independente, tá? Essa questão de sair do trabalho, essa questão de começar com a internet foram todas decisões minhas. Eu não tive ninguém, você podia fazer isso. Sempre tem alguém, né? Você podia fazer isso. Mas a decisão mesmo foi completamente minha. Eu não tive influência. Tanto que pra sair do trabalho, minha mãe até falou, você tem certeza disso? E eu falei, não, tenho certeza, estou confirmado por Deus e é isso que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Saí, tô dando aula, graças a Deus. Muitas pessoas se identificam com o meu jeito de ensinar, que é um jeito muito abrangente, né? Eu não tenho um método Suzuki, não tenho um método tal, não tenho outro método. O meu método, ele se adequa à pessoa, né? Eu gosto muito de trabalhar com métodos que se adequam com o que você quer aprender, com a sua dificuldade, porque eu sei que tem muitos métodos que pegam... Nós temos conceitos de métodos diferentes. Porque eu tenho nítido na minha cabeça o que significa um método. Não é impossível ensinar qualquer coisa sem método. Sim. Método... Claro, tem os famosos, Suzuki. Tem gente que fala Kreutzer. Kreutzer não é um método. Aprendam isso. Absolutamente não é um método. É um livro de estudos. Livro de estudos. Que são coisas diferentes. Método é sequência. Independente do que a pessoa vai querer tocar, a sequência é absolutamente a mesma. Sim. Você muda o que você coloca para cumprir essa sequência. E a sequência não é de músicas.
A sequência de habilidades, esse é como eu acho, tá? Você pode discordar ou complementar. Então, por exemplo, quando a gente entra na parte prática do instrumento, a primeira coisa que você vai aprender é a posição do corpo. Pode variar um pouquinho a ordem, mas posicionar o corpo, posicionar a mão no arco, posicionar o violino no corpo, posicionar o arco no violino. Até aí essa ordem, não interessa se é Suzuki, se é Kreutzer, se é... Sim. Vai ter isso. Você pode trocar uma coisa ou outra, mas essas são as primeiras coisas. Feito isso, aprender a puxar o arco, fazer a abertura do quadrado, esse movimento. Sim. Fazer troca de plano de corda, esse movimento. Aprender a parar o arco sem fazer... É difícil, né? Parece fácil. Aprender a parar o arco. Então eu tenho exatamente quais são as sequências de coisas. Tá, se a gente vai aprender isso em hino, em música da Disney, em La La Land, em música em MPB, não interessa. A sequência é absolutamente a mesma. Ou seja, o método não muda. Muda o conteúdo que vai ser usado para... os temperos para ser usado, mas a sequência é a sequência, na minha visão, né? Não, eu concordo, né, com essa questão do método e falo que, né, na verdade, o que eu ensino, né, o meu método de ensino, ele é muito voltado, né, para a questão postural, né, porque é até engraçado falar. Como a gente falou, tem muita gente que toca muito, mas você vai ver a pessoa, ela está completamente torta. E vai ter gente que achar, mas tá tocando bem, não tá tudo bem? Exatamente. Tipo, pode ser que esteja tudo bem se a pessoa tem um corpo anormal, digamos assim, né? Mas, via de regra, ela vai ter problemas. Sim. De saúde, enfim. Sim. Então, o que eu mais bato na tecla em todas as aulas, né? É a questão, faça isso para ajudar o seu corpo. E eu trabalho muito consciência corporal. Isso é maravilhoso. Eu aprendi isso, inclusive, com a Miriam. Você pode estar fazendo mais movimentos do que você precisa. Sempre. Muito mais movimentos e deixando a base de fora. Mais movimento, mais pressão. Sim, eu não gosto de trabalhar com pressão. Inclusive, eu gosto de trabalhar com a palavra peso. Então, exato. Porque pressão a pessoa já pensa, né? Pressionar as coisas. Não é isso. Mas o meu método de ensino se baseia nisso, né? Em questão de postura. Aí o conteúdo das lições... Depende do aluno. Depende do aluno, depende do que ele quer aprender, depende da dificuldade dele. Porque a minha narrativa é essa. A gente vai trabalhar as suas dificuldades. Não pense que você vai tocar um hino pra mim... e eu vou achar legal, e é isso, a gente passa pro outro. Não. Não. A gente vai analisar o que você tá fazendo, como você tá fazendo e por que você tá fazendo. E em geral, quem te procura é a galera que quer aprender a tocar os hinos? Sim. É 50%, 50-50. É gente que tá no gene ainda. E já tá com essa mentalidade. Por isso que eu falei, com o passar do tempo, os alunos ficam mais exigentes. Então, é gente que tá no gen e gente que já se oficializou e quer se aperfeiçoar. Essa é a maior parte. E entre outras pessoas, né? Mas o meu ensino é o que eu falo. Eu não quero... Eu falei isso no Instagram também. Eu não quero ter 200 alunos. Não quero ter 100 alunos, 150. Porque a minha maneira é muito próxima. Eu gosto de me relacionar mesmo como amigo com o meu aluno, entendeu? Então eu me mantenho sempre à disposição, tal. Surgiu alguma dúvida, não espera outra aula. Eu gosto muito de falar isso. Não espera outra aula para tirar dúvida comigo. Talvez seja tarde demais, inclusive. Exatamente. Você pode esquecer, enfim, todas as outras questões da vida, né, diária. Então, outra coisa que eu falo também é... Eu gosto muito do estudo diário. E eu faço, né? Graças a Deus eu tenho esse tempo com o violino. Mas a gente vive uma vida normal, né? E de vez em quando você tem muitas outras questões e muitas outras prioridades que não te permitem ter esse estudo diário. Então, é por isso que eu não gosto de muitos alunos. Eu gosto de ter um número certo de alunos pro meu tempo
não ser escasso e para que eu ajude eles numa mesma sintonia ali, num mesmo padrão, num nível alto que eu gosto de ter com os meus alunos. Maravilhoso. E, cara, pergunta importante. Como que você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Cara, faz tempo que eu conheço o violino didático. Quanto tempo? Antes do podcast, eu não sei. Rapaz. Faz muito tempo, faz uns anos. Eu acho que da época da MESP. Ok. Quando... Sabe que eu posso te falar no off depois, eu tenho um aluno que talvez foi seu colega lá na EMESP. É? Aluno também da Miriam. Legal. Eu conheço muitos alunos da Miriam. Até hoje, inclusive, tenho amizades com pessoas que estiveram na minha classe. E o violino didático eu conheço há muito tempo, quando você postava conteúdo ainda fora do Brasil. Ok. Talvez, a primeira vez que eu fiz isso acho que foi em 2017. Nesse meio tempo aí. Então, faz tempo. E a minha primeira impressão foi muito boa, porque a minha mente sempre foi aberta para o estudo do violino. Então, ter uma página violino didático já me deixou muito, muito, muito feliz mesmo, sabe? Ter esse ensino na internet, né? Digamos assim. E essa facilidade que a gente dá para as pessoas verem que aprender violino não é impossível, independente da sua idade. Exatamente. Cara, maravilhoso. E como as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, todos os meus perfis estão como João Quentaro. Você conseguiu o @João Quentaro em todas? Consegui. É que João Quentaro só tem um no mundo, tá? Ah, é? Só tem um no mundo, Caramba! Então, não é muito difícil. Só jogar lá na busca do Instagram, do TikTok, do YouTube, que você vai me achar, com certeza. Rede? Instagram. Hoje é o Instagram. Quantos seguidores você tá no Instagram nesse momento? 31.200. Cara, pra uma página de violino, eu sempre fico impressionado. Assim, Sim. É muita gente. E é uma coisa que eu me orgulho de falar, né? Tudo orgânico. Bravíssimo. Tudo orgânico. Eu quero começar a trabalhar, lógico, com tráfego pago, porque é a vida, né? A vida de nós que trabalhamos com internet. A gente vai te perseguir com anúncio e tudo quanto é. Eu vejo isso e vivo isso. Mas, graças a Deus, foi um crescimento muito orgânico e muito legal que eu tive nesses últimos anos. Seja espiritualmente, materialmente, com o violino, com as redes sociais e intelectualmente, principalmente. E se você pudesse indicar uma pessoa para vir no podcast, para ter uma conversa que você acha que vai ser produtivo para a nossa audiência, quem você acha que seria interessante? Cara, minha professora, Miriam Cruz. Maravilhoso. Miriam Cruz. Professora Miriam, será um prazer lhe receber. Sigam o João Quentaro nas redes sociais. Cara, prazer inenarrável te receber. Muito, muito obrigado por vir. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta o que você gostou, comenta o que você não gostou, mas coloca alguma substância, assim, tipo, porque às vezes a pessoa comenta, não gostei. Não fala nada. Legal, né? Legal que você não gostou. Do quê? Tem 1h30. Do que? Tenham todos uma noite, dia, tarde maravilhosa. Um abração e até mais. Tchau.